Então, uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa página do Ismael Vivian Ehlers, a mais uma roda de conversa, onde na semana passada, na última terça-feira, a gente estreou esse quadro, onde a nossa irmã Regina veio nos presentear com os seus conhecimentos, e hoje a gente tem a participação da TT, que veio falar a respeito da empatia. Então, TT, seja bem-vinda à nossa página. Boa noite, uma boa noite fraterna a todos. Uma alegria imensa estarmos aqui. Querendo primeiramente agradecer a Deus, a Jesus, por nos fazer esse chamado, e nós estamos aqui para aprender e servir. Quero agradecer também ao nosso companheiro Ivelto, que está nos dando essa oportunidade, nos ajudando, né, colocando o talento que ele busca aperfeiçoar para nos ajudar. É bem difícil para nós, nós fomos pegos de surpresa, e como a gente demora muito para se adaptar às mudanças, foi um pouco difícil no início a gente lidar com a tecnologia. Mas graças aos amigos que Deus manda para as nossas vidas e que se dispõem a nos ajudar, nós temos hoje essa bênção de ter os companheiros queridos que nos ajudam a trazer uma mensagem para a nossa reflexão nesses dias em que nós estamos vivendo de bastante apreensão e angústias. Então, dando início a nossa fala de hoje, ao nosso bate-papo, eu tenho uma imagem aqui a pena que a gente não pode mostrar essa imagem, né? Tem uma imagem de Jesus conversando com uma moça, e uma grande multidão rodeando Jesus, e a gente observando como ele se vestia, a sandália já desgastada pelo tempo, e ele segurando as mãos daquela moça com muita empatia, com muito amor, olhando nos olhos. E nós, como seguidores que dizemos de Jesus, como cristãos que nós somos, a gente pensa assim, em seguir fielmente as pegadas, os ensinos desse amigo querido, que nunca se afastou das pessoas, sempre tentou auxiliar, porque o objetivo que ele esteve aqui entre nós, para nos esclarecer e nos consolar. Então, agora, durante essa situação que nós estamos vivendo, para lembrar, eu vou voltando atrás um pouquinho, e lembrar do que tu falaste semana passada, que eu achei bastante interessante, quando tu falaste do exemplo da escola, né, que quando a professora chegava, de repente, e dizia, mandava a gente guardar os nossos cadernos, e aplicava uma prova, né, todo mundo se apavorava, né, não sabia se a gente tinha aprendido alguma coisa ou não. Então, nós também estamos vivenciando essa prova. Nosso pedagogo por excelência, né, o Mestre Jesus, por necessidade da nossa evolução, né, para que a gente possa sair dessa comodidade que nós nos encontrávamos, depois de tantos chamados, né, tantos chamados, muitas vezes a gente não atendeu, então vem essa pandemia, de sopetão nas nossas vidas, e nós ficamos, muitas vezes, um pouco paralisados. Mas como a nossa fé, embora vacilante e pequena, mas a gente ainda consegue buscar nos mover, nos adaptar às mudanças, e que é o objetivo, né, nos diz os benfeitores, que o objetivo dessa pandemia não é um castigo, ela veio para que a gente pudesse evoluir. Chegou o momento da transformação da humanidade, e essa transformação é preciso que aconteça, então nos chega de repente essa prova para que a gente possa dar conta, né, de responsabilidade pelos nossos atos. Então nos diz que durante essa situação que nós estamos vivendo, é importante tirarmos um momento para olharmos para dentro de nós. Então, é um objetivo bem sério para nós, né? A gente não pode passar os dias
naquela ansiedade que a pandemia passe, e venha uma vacina e a gente se veja livre. Se for assim, for tão rápido assim, não vai atingir o objetivo que ela veio. Então, se o objetivo foi para nos melhorarmos, para a gente nos tornarmos pessoas melhores, progredir, que é o objetivo, nós precisamos ter um momento para nós, para as nossas reflexões, para nós olharmos para dentro de nós e nos questionarmos quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui reencarnados, qual é o nosso objetivo. Nós não viemos aqui assim nós não nascemos e crescemos e depois passamos um longo tempo ou um breve tempo e desencarnamos. Não, todos nós temos um objetivo traçado. Então, os bons caminhos que nos ajudam nesses momentos em que muitas pessoas estão em casa, resguardados, esperando que passe, muito bom para nós, para nos ajudar, são os livros. Uma boa leitura, um bom filme, séries, escutar músicas edificantes que nos tragam paz para a alma, harmonia espiritual. Esses são alimentos para que a gente possa ter bons pensamentos e bons sentimentos. Então, nós temos que escolher, por exemplo, uma leitura edificante, uma música que nos traga paz, que nos traga uma conexão com o bem, conexão com os benfeitores amigos que estão do nosso lado, nos auxiliando para que a gente possa vencer e sairmos melhores, né, que nós estávamos. Então, uma das coisas que os benfeitores, e inclusive os amigos também, no caso de Valdo e outros expositores, eles nos convidam para a meditação, para o recolhimento íntimo, aquietar as nossas ansiedades. A gente ouve falar muito, assim, das pessoas muito ansiosas, que não podem sair de casa, muito ansiosa porque os filhos, por exemplo, estão sem aula, estão dentro de casa. Eu penso que é uma provação muito grande, uma provação imensa, uma família grande, que saía todas as manhãs, que voltavam à noite, muitas vezes, quando chegavam, alguns dos membros da família já estavam dormindo, agora levantar e deitarem juntos. E aí a dificuldade é imensa desse convívio. Então, nós precisamos nos aquietar, nós precisamos nos recolher. E como oferecer esse tempo também às outras na nossa volta? Então, nós precisamos oferecer um tempo bom, algo edificante para as pessoas que estão dentro da nossa casa. Se nós formos brigar, nos desarmonizar, nos desequilibrar, nós vamos perder uma oportunidade de nos melhorarmos. Então, uma palavra amiga, bons conselhos, compreensão e, principalmente, a prática da empatia. É o que nós vamos abordar hoje, que é a empatia. Então, cada um passa por dificuldades de seu modo, e podemos ajudar a pessoa próxima a nós, estando ali para o que ela precise. Mas vale também lembrar que Jesus disse que o caminho para o próximo é amá-lo como a si mesmo. Então, também é um dos chamamentos que nós possamos nos colocarmos no lugar dos outros, ter essa empatia, ter essa paciência, procurar nos ajudar uns aos outros, e principalmente praticando o amor, principalmente o alto amor, nos amarem. Está servindo para a gente se conhecer melhor, né, ter esse período, né, onde a gente acaba passando mais tempo, né, do que normalmente a gente passaria, como o próprio exemplo que tu trouxeste aí, né, antigamente, há um tempo atrás, lá no início do ano, né, a família, a grande maioria, muitas vezes saía cedo, né, as crianças e os filhos para a escola, o marido e a mulher, né, geralmente ia trabalhar, e muitas vezes essa família acabava se encontrando, toda ela, né, praticamente à tardinha ou à noite, né, e em grandes metrópoles, acho que muitas vezes na noite e tarde da noite, né, e hoje isso mudou um pouco, né, a gente precisa se adaptar, e muitas famílias, muitos pais estão passando muito mais tempo com os filhos, né, e alguns familiares também estão tendo uma proximidade maior, então está servindo para a gente se conhecer, né, se conhecer um pouco mais ou se conhecer melhor, né, a gente tem acompanhado também aí, dados do cartório,
do cartório de registros, ali o número de separações, né, de divórcios tem aumentado bastante. E aí, muitas vezes, estão dizendo, mas a minha esposa, de repente, ela ficou assim, ela ficou egoísta. O meu marido, de repente, ele ficou agressivo. De repente, meu marido ficou sem paciência. E, na verdade, não é. Essas imperfeições, elas já estavam com a gente, só que naquele momento onde a gente acabou tendo que fazer a prova surpresa, né? Que nem tu colocasse lá no início, lá, onde Deus chegou para a gente, de repente, disse assim, guarda o evangelho embaixo da classe, que agora a gente vai fazer uma prova surpresa. Agora vocês vão ter que colocar em prática tudo aquilo que vocês vinham estudando e aprendendo lá na casa espírita, que vocês vinham estudando em casa, que vocês vinham aprendendo durante os trabalhos, agora é a hora de colocar em prática. E é aí que nós estamos encontrando uma grande dificuldade, né? E eu falava também num outro trabalho, TT, que eu comentei a respeito do tempo de Deus, né? E aí se perguntava, porque muitas pessoas, né, se tem uma coisa que a gente está colocando nas nossas preces, é o fim dessa situação, né? O fim da pandemia, né? Mas será que já é o momento de terminar? Será que se ela, digamos, fosse embora amanhã, né, o objetivo do mundo, ele estaria atingido? Né, eu acho que ainda não, né? Acho que a gente precisa ainda não que essa situação tomara que ela não permaneça por muito tempo, mas a gente ainda precisa passar por algumas provas surpresas, né? Devido à nossa condição para que a gente ainda acabe amadurecendo, né? Espiritualmente e trabalhando ainda, né? Algumas imperfeições, né? Ou se podemos dizer assim, muitas delas que ainda caminham com a gente, né? E acho que a empatia é uma delas, né, TT? Acho que foi muito oportuno esse tema, né? Diante da situação atual, a empatia acaba sendo digamos assim, um item que a gente ainda precisa trabalhar na gente, né? Diante de tudo que está acontecendo, né? Diante de todas as situações, né? Famílias, umas mais afetadas, outras menos, né? Isso os povos também, né? Países que estão sendo bem mais afetados, outros numa quantidade maior, outros numa quantidade menor, né? Então são várias situações em que nós estamos sendo atingidos, né? E eu vi uma imagem, se eu não me engano, foi no Facebook, e é uma imagem bastante interessante. Essa imagem era o seguinte: aparecia o mundo, né? Digamos, na verdade, a Terra, né? Ali, com uma máscara de proteção e ela estava chorando, né? Estavam correndo lágrimas dos olhos da Terra. E ali do lado estava Jesus, a imagem de Jesus abraçando a Terra e dizendo: calma, que eu vim para te curar. Né? Então, eu acho que essa imagem retrata exatamente o que a gente está vivenciando, né? A Terra ali no momento onde a gente está chorando, né? Mas mesmo que a gente não possa ver, a gente sabe que Jesus está ali e que o propósito, né, dessa situação geralmente é para nos curar, é para curar o mundo. E a empatia, eu acho que é uma delas, né, TT? A gente para observar situações que vem acontecendo no mundo todo, e acho que uma coisa que está faltando muito para as pessoas ainda é a empatia, né? Já que se a gente for... olhar o outro como irmão, né? A gente vai buscar lá no dicionário o significado de empatia, né? De uma forma bem simples, a gente vai ver que a empatia é colocar-se no lugar do outro. E eu acho que é justamente isso que está faltando, né? O mundo todo fazer, né? A gente se colocar no lugar do outro. Porque é uma correria bem grande em busca do bem-estar, que não é errado a gente buscar o bem-estar. Se a pessoa tem saúde, pode trabalhar, eu acho que a gente tem que correr atrás do bem-estar, é óbvio, né? Mas as pessoas são muito apreensivas e naquela ânsia do bem-estar e o outro se torna indiferente. Então, ninguém reconhece o outro como irmão. E eu estava pensando assim, a gente vê às vezes nos jornais, na televisão, muitas igrejas, tem muita igreja, né? E a gente sempre observa a grande quantidade de fiéis nas igrejas.
E aí a gente deduz assim, com tantas pessoas estudando, buscando Cristo, já era para que nós estivéssemos bem melhores. Então a gente pensa assim, ó, o que é uma religião? Uma religião, na verdade, é nos religarmos com Deus, né? É nos buscar essa conexão com Deus, né? Porque o objetivo da religião é tornar as pessoas melhores. E a gente está observando que ela não está melhorando, não está mudando as pessoas, né? Que a gente continua ainda egoísta, a gente continua indiferente, nós ainda não conseguimos olhar as pessoas como irmãos, a gente ainda vê, tem piedade, quando a gente vê alguém muito fragilizado, muito necessitado, a gente é tocado pela compaixão, mas em outras situações, por exemplo, em um caso de uma agressão, de um desequilíbrio psicológico emocional, a gente não tem a mesma empatia pela criatura. A primeira coisa que a gente faz é julgarmos, sem atentarmos o que levou a criatura a ter essa atitude. Então, quando a gente fala aqui na empatia, e Jesus nos disse que o caminho para que a gente possa ter empatia é o amor, amar a si mesmo primeiro, né? Então, amar ao próximo como a si mesmo. E como que nós vamos amar o nosso próximo se nós não nos amamos? Então, aqui no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo a si mesmo, no que diz maior mandamento, eu vou ler aqui para a gente entender. Então, no item 1, nos diz assim, ó, os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe essa questão para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, a maioria das pessoas religiosas que têm uma religião, eles conhecem os 10 mandamentos, deverão conhecer os 10 mandamentos escritos por Moisés. Então, depois, para que houvesse um entendimento melhor, quando Jesus foi questionado, ele resumiu esses 10 mandamentos nesses dois, nesses três. Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Então, né, o que está faltando, na verdade, é o auto-amor, é nos amarmos. Porque se nós começarmos a nos amarmos, nós vamos ter uma empatia, e nós vamos entender o próximo. Nós vamos analisar por nós, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, analisar que o outro é uma extensão nossa, o outro é um ser igual a nós. E aí nós partimos para a empatia. O que é empatia? Do grego, empatheia, paixão, que significa capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Então, significa que nós nos colocarmos e pensar o que eu sentiria no lugar daquela pessoa. E, então, isso consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Então, a gente não faz isso aí, né? A gente não faz essa análise. Mas o que tu está sentindo, né? Vamos supor que passe por uma enfermidade. Se eu me colocasse no teu lugar e dissesse, ele está sentindo uma dor, né? Uma dor no braço. Como eu sentiria se fosse no meu braço, né? Qual é a reação que eu teria? Será que eu reagiria de outra forma? Então, é isso que está faltando. A gente possa olhar as pessoas, né, como fosse um familiar da nossa convivência, da nossa casa, um familiar biológico. E a gente é indiferente para o mundo. Nós gostamos muito, às vezes, mesmo a gente sabendo que é uma maiores dificuldades estão na família. Exato.
Em TT, eu acho que teu microfone está desativado. Não, ainda não. Então, enquanto a TT ajusta ali o microfone dela ali, é justamente isso que, com relação à empatia, é justamente o que a gente está vivenciando nos dias de hoje, né? Tem uma historinha bem interessante, se eu não me engano, se foi no último trabalho, que eu andei contando, eu andei comentando, e ela retrata bastante essa realidade da situação atual que a gente está vivenciando, né? Essa história era de um menino, de um jovem, que ele foi passar um tempo junto com um monge, né, para que ele pudesse fazer umas reflexões, né, ter algum tipo de experiência com ele lá num mosteiro lá. E esse jovem estava há um bom tempo lá, e um belo dia, o monge, né, estava no horário do seu chá, e ele pediu para aquele jovem que ele fosse buscar o chá. Então, aquele jovem pegou a xícara, foi até a cozinha lá, né, encheu com um chá e trouxe de volta. Quando ele vinha voltando, né, havia muitas pessoas circulando ali pelo mosteiro, né, e alguém bateu nele, né, pechou naquele jovem, e ele acabou derramando aquele chá todo no chão, né, aquele chá que ele estava levando para o monge. Quando ele chegou até o monge lá, ele chegou e disse: olha, monge, eu no fim, me desculpe, mas eu acabei virando chá. Eu cheguei sem chá nenhum aqui na xícara. E o monge perguntou para ele: mas e por que tu virou chá? Aí ele disse: eu virei o chá porque alguém pechou em mim e eu acabei derramando. E aí o monge olhou para ele e disse: não, tu virou chá porque tinha chá na xícara. Se tivesse café, tu ia virar o café. Se tivesse água, tu ia virar água. O que tivesse na xícara, tu ia virar. Então, na verdade, essa história, ela vai muito ao encontro do que a gente está vivenciando hoje, né? Nós somos as xícaras, né, simbolizadas pela história, e nós estamos recebendo um choque, uma pechada, uma trompada, né, que é a situação atual que a gente está vivenciando, né? Então, alguns de nós estão derramando chá, outros café, né, que foi o que aconteceu com a xícara, mas, na verdade, nós estamos derramando aquilo que nós temos por dentro, né? A reflexão principal seria essa. Cada um de nós, no momento em que está sendo sacolejado, a gente está virando o que a gente tem por dentro, né? Aqueles que têm o amor, né, como a Terezinha falou ali, né, aqueles que têm empatia pelo próximo, aqueles que têm a paciência, que têm a capacidade de perdoar, aqueles que têm a caridade consigo, é o que estão exatamente derramando, né, das suas xícaras. Já ao contrário, né, aqueles que cultivam o sentimento de ódio, né, o sentimento de vingança, o sentimento de egoísmo, a falta de empatia, esses estão derramando das suas xícaras exatamente aquilo que eles têm por dentro. E é só a gente olhar, né, o nosso cenário atual no mundo e a gente vai confirmar isso aí exatamente na prática, né? A gente pode observar muitas pessoas, né, no momento desse de dificuldade, sabendo que famílias, muitos pais de família não estão podendo trabalhar ou perderam seus empregos. Diante daquela situação, pessoas estão se unindo, arrecadando cestas básicas, medicação, né, e levando o auxílio, prestando a caridade para aquelas pessoas que nesse momento estão necessitadas. Então, elas estão derramando aquilo que elas têm por dentro, o seu melhor, né? Já ao contrário, outras pessoas, né, estão se aproveitando da situação, né, para tirar proveito. Eu lembro que há uns dias atrás eu assistia no noticiário algumas pessoas, para fugir, né, das aglomerações, né, da sua cidade, elas acabaram indo para um local mais afastado, né, um local mais retirado, né, uma para a casa da praia, outro para um local para fora, né, e naquela localidade muitos bandidos eles estavam invadindo essas residências e cometendo furtos, né, então eles estavam se aproveitando,
né, daquela situação toda que as pessoas estavam fugindo da aglomeração para assaltar aquelas casas. Então, estavam derramando aquilo que, né, eles tinham por dentro. Então, acho que essa reflexão, ela vai bem ao encontro, né, TT, daquilo que a gente está vivenciando ali. E a empatia, né, que tu estava colocando, né, para a gente aí, não somente nessa situação, né, da pandemia, TT, mas em outras situações, o tempo todo a gente precisa colocar ela em prática, né? A gente vê uma situação bastante comum, as pessoas fazerem um julgamento com relação às outras, né? Então a gente olha, mas olha lá o que a fulana fez lá. Mas olha o que o fulano fez ali. Aconteceu tal coisa na família dele, ele foi lá e fez isso. Né? A gente pratica um pré-julgamento ou um julgamento. Né? Eu conversava com uma pessoa próxima, há um tempo atrás, e ela me relatava uma situação em que ela ainda tinha dificuldade em aceitar com relação aos pais dela. Né? Uma situação que aconteceu lá na infância, logo depois que que ela nasceu, e em seguida da sua infância, ela me relatava situações que aconteceram lá, né, onde ela precisou ir morar com uma outra família, né, não pôde morar com os pais não tiveram condições, né, de criá-la. E essa situação ainda incomoda ela, né, e aí a gente estava conversando, e aí eu até fiz né, comentando com ela, eu perguntei, até comentei com ela, será que tu não chegou assim, de repente, experimentar, te colocar na situação deles, né, de repente, para te tentar entender um pouquinho mais, né, qual era a situação dele naquela época, né, se fosse tu, por exemplo, tivesse na situação dele, né, pais jovens muitas vezes não tinham o amadurecimento necessário, né, talvez ainda não tinham o preparo, né, para assumir a responsabilidade de criação, né, talvez não tinham condições financeiras, né, a gente não está dizendo aqui que os pais agiram de forma correta, mas Sim. Só trabalhando a hipótese dela se colocar, né, na situação deles e tentar entender, né, a decisão dele, a escolha, né, deles que eles fizeram lá atrás, lá, né, então vai muito ao encontro da empatia, né, TT, não só na situação de pandemia, mas muitas vezes, antes da gente fazer um julgamento, né, a gente fazer esse exercício, né, primeiro se colocar no lugar do outro, né, e muitas vezes a gente vai ver que talvez, se a gente conseguir realmente entender a situação do outro, talvez a gente faria até pior que a situação do que o outro fez, né. Quando que eu estava falando, não sei se chegou a gravar, de todo o excesso esconde uma falta. Ontem uma companheira nossa postou no Fê uma imagem, uma imagem de umas pessoas, mas não é fotografia, é tipo dos desenhos. Então, ela mostra a imagem, um jovem sentado numa mesinha bem baixinha, assim, bem dentro, quase dentro do computador. E naquele excesso que a gente vê hoje, as pessoas, né, no computador, no celular, tu vê às vezes as pessoas vão jantar no restaurante, um com o telefone, o outro também, eu já vi esses casos em algum lugar, a gente dentro de casa, às vezes um com o telefone, outro com o outro, né, botando as notícias em dia. Então, essa imagem mostra esse jovem bem em cima do computador, assim, não sei se estava jogando, estava estudando, e aí, de repente, assim, a imagem da mãe chegando por trás da cadeira. E aí há uma outra imagem que sai de dentro dessa imagem desse jovem, de uma criança de mãos estendidas para esta mãe. Então, assim, é uma imagem que eu não consigo, né, não dá para mostrar, mas me comoveu muito, assim, me dói por dentro, porque é o que a gente menos vê nas pessoas. A gente sempre vê, assim, ó, o mal que a criatura fez, o desequilíbrio que cometeu, a atrocidade que a criatura cometeu, mas nunca questiona o que levou essa criatura ter essa atitude. E aí, quando tu vê uma criança dentro dessa pessoa, sair de dentro dessa pessoa, e de braços estendidos, pedindo o colo, o socorro da mãe, a gente pensa assim, né, quantas criaturas que erram,
não tem alguém gritando dentro de si, pedindo socorro. Quantos de nós poderíamos imaginar assim, para levar a fazer tal atrocidade, quanta dor essa criatura não carrega dentro de si? Quantos registros de violência não sofreu desde a infância? E se não foi nesta vida, pode ser de outras vidas. Aí eu analisando a figura, pensando assim, por que essa figura me comove tanto? Se nesta existência eu não tenho uma experiência dessa, porque ela é bem real para mim. É o que me faz eu me colocar no lugar do outro, né? E às vezes até contrario algumas pessoas quando eu digo que eu tenho mais piedade do agressor do que do agredido, porque eu sempre vou lá na alma da criatura e questiono o que levou a fazer isto, e aí eu sempre vejo a imagem dessa criança, eu não vejo a criatura que cometeu o erro, eu vejo sempre aquele serzinho que está lá dentro, gritando por socorro, ferido, machucado, e que muitas vezes abandonado, ignorado, e que muitos de nós fazemos isso, né? Muitos de nós, assim, o nosso filho está no quarto, está lá no computador, a gente diz, está bem, não está na rua, não tá se drogando, não está, né, tá ali, não está junto com pessoas, né, não muito, boas companhias, então está no quarto. Mas a gente nunca bate ali no quarto, na porta, e vai lá perguntar o que tem guardado dentro de si, qual é a dor que carrega, se não está necessitando de um abraço, da gente chegar um pouquinho perto, até passar a mão na cabeça, né? Eu sempre falo assim, né, nas minhas falas, às vezes nos estudos, que como a mãe, né, até a palavra mãe tem um peso enorme, como a mãe tem um poder imenso, e muitas vezes nós faltamos com esse nosso papel, né? Quando um filho está com os braços estendidos assim para nós, muitas vezes nós envolvidos pela limpeza da casa, por colocar a casa sempre em ordem, porque pode chegar uma visita, porque pode chegar alguém nos encontrar desarrumados, e tem um filho ali, com os braços estendidos. E quantos desses nossos irmãos, não é todos, porque tem aqueles que cometem equívocos porque tem prazer em fazer, né? Roubam por prazer, matam por prazer, então, mas tem aqueles que, guardam dentro de si essa criança ferida e que grita por socorro. E, né, então, diante desse excesso, muitas vezes, esconde uma grande falta. E aí vem mais uma vez a empatia, né? Que a empatia é a habilidade de ouvir com carinho e atenção aquilo que estamos comunicando através de palavras, gestos ou atos. Então, nós temos que ter essa habilidade, e que a gente às vezes não tem. Nós temos muita pressa de falar, nós temos muita pressa de expor as nossas ansiedades, as nossas angústias, e nós não temos aquela habilidade de escutar, porque às vezes não somente as palavras são importantes, mas os gestos que a criatura faz, porque o corpo fala. Às vezes a pessoa não tem coragem de contar para a gente o que realmente está incomodando, mas o corpo está mostrando que ela não está bem, ela está incomodada. E os atos. Então, essa de ouvir, essa habilidade de ouvir, nós precisamos treinar. E como nos diz ali antes, a gente ter essa aquietar-nos, silenciar para a gente poder ouvir com atenção. Então, também aqui na mensagem nos diz que escutar é colocar-se ao lado por um instante, esvaziar-se alguns conceitos pré-estabelecidos e perceber o que o outro quer lhe transmitir. Então, a gente muitas vezes só escuta, mas nós precisamos ter um olhar mais além. Nós precisamos não querer adivinhar o que o outro quer nos dizer, ou o que o outro está sentindo, mas silenciar para a gente perceber o que ele quer nos transmitir. Aí nós temos uma imagem, aquela imagem que acho que todos conhecem, de Carlos Drummond de Andrade, lá no Rio de Janeiro, na praia. Aí do lado dele está sentado um homem de rua, e um homem conversando com ele. São imagens que nos comovem, que apertam o peito. Porque quando tu olha a imagem, assim, aquela estátua ali, sentadinha, e aquele homem conversando como que fosse um ser humano real, a gente percebe o quanto é importante, o quanto tem pessoas necessitadas de que alguém o empreste por alguns instantes
com respeito, com afabilidade, com empatia, os ouvidos para escutar. Então, falar é uma necessidade de todos nós temos necessidade imensa de falar, mas ouvir é uma arte. Nós aprendemos a ouvir para auxiliar, sem presunção de resolver. Então, às vezes, nós nos preocupamos muito, mas eu vou fazer um atendimento fraterno e o caso era tão sério, eu não vou conseguir ajudar. Mas muitas vezes, só de escutar, de silenciar, de colocar-nos à disposição para que o outro possa falar, nós já estamos ajudando. Não precisamos resolver. A própria pessoa desabafando resolve. Então, às vezes, só precisamos de alguém que nos ouça. A maioria das vezes, nós precisamos de alguém que só nos ouça, que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise, apenas nos ouça. É bem emocionante, né? Alguém que nos ouça, que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise, apenas nos ouça. E às vezes a gente para com julgamentos, né? Mas tu não é espírita? Mas como que tu está fazendo assim, ou tu está sentindo isso? Mas a prece, tu não sabe fazer prece, tu não sabe pedir para os benfeitores, para Jesus, né? Mas todos nós, muitas vezes, a gente precisa de um tempo para que as nossas prerrogativas sejam ouvidas, até para a gente poder, aprender a ter fé, ter paciência, ter perseverança, né? Então, nós precisamos de alguém que nos ouça sem nos julgar. Exato. Viu, TT, a gente sempre fala muito, né? Quando a gente está estudando, e a gente se preocupa muito. Claro que a gente sabe que a gente carrega várias imperfeições, mas parece que assim, que o orgulho, o egoísmo, é como a gente trata como se fossem os principais, e como de fato realmente eles, né, por trás de todas as imperfeições, se a gente for analisar, ali está o orgulho, né, e o egoísmo também. Mas a gente não se dá conta que a empatia, ela faz parte do nosso dia a dia, né, das nossas vidas. Durante todos os dias a gente precisa, né, trabalhar a empatia, né, exercitar a empatia, né, colocar em prática a empatia, né. A gente começa, por exemplo, dentro dos nossos lares, né, com os nossos familiares, né. Quantas vezes a gente muitas vezes teve um dia difícil, né, ou até mesmo um familiar teve um dia difícil, né, e aí ele não está bem, né, e muitas vezes ele está com problema, seja no trabalho, seja onde for, né, e a gente acaba muitas vezes não tendo a paciência, não tendo a tolerância, né, de muitas vezes de se calar, e muitas vezes até de não retribuir, né, uma resposta um pouco mais ríspida, né, naquele momento ali. A gente também, né, na nossa vizinhança, durante, né, o dia que a gente sair de casa para trabalhar, ou a gente está voltando para casa, de repente tem um vizinho ali, estava na frente da casa, e ele está com problema, e de repente ele, né, não viu que a gente estava passando e não cumprimentou, e a gente já fica, né, mas eu não vou cumprimentar mais também. E de repente ele estava passando um problema, né, na escola, com os colegas da escola, muitas vezes dentro da casa espírita também, né, às vezes um companheiro, ele está enfrentando uma situação de dificuldade, tá passando por um momento de dificuldade, de conflito interior, né, de muitas dúvidas, e talvez ele, né, não está sabendo como conduzir as coisas ali, né, e talvez ali falte também um pouquinho de empatia, né, no ambiente de trabalho, né, às vezes chega aquele colega lá da mesma forma também, né, e às vezes ele está com um problema grave dentro da família, enfrentando um problema com doença, às vezes uma dificuldade financeira, muitas vezes um conflito conjugal, e aí no trabalho, às vezes, até no estresse, né, ou até por aquela carga que ele já vem carregando, né, das coisas não virem dando certo, ou ele, né, estar muitas vezes questionando a fé, será que realmente as coisas vão dar certo? E ele acaba muitas vezes nos dando uma resposta, né, um pouco mais ríspida, e a gente muitas vezes acaba retribuindo, né? Então, a empatia,
ela também, assim como outras imperfeições, né, o orgulho, o egoísmo, a falta dela também, ela é tão importante quanto essas outras, até porque elas estão, né, no nosso dia a dia, né, todos os dias, né, em todas as situações, em todos os ambientes, né, em que nós estamos vivenciando, desde quando, dentro das nossas casas, né, até mesmo dos nossos deslocamentos, né, seja lá pegar o ônibus cheio, muitas vezes, lá, até o nosso local de trabalho, na escola, quando a gente retorna, a empatia, né, é necessário que a gente coloque ela em prática o tempo todo, né, Tetê? Sim, é verdade. É porque, na verdade, a gente não aprendeu ainda que quando a gente faz o bem, quando a gente se dispõe a auxiliar, o maior, quem mais recebe somos nós, né? Então, a gente sempre acha assim, mas eu não tenho tempo para o outro, né? O outro que se vira, por exemplo, está na casa espírita, já está na casa espírita, por que não faz? Né? Mas a gente esquece que o bem faz bem primeiro para a gente, né? Então, a gente sempre perde essas oportunidades de servir. E a gente também é solicitado todos os dias por Jesus para servir, né? Porque se as pessoas passam nas nossas vidas, né, necessitando de um apoio, na verdade, é Deus que coloca no nosso caminho para que a gente possa ajudar, para que a gente possa treinar a empatia, né, nos colocar no lugar do outro, e a gente perde essas oportunidades. Então, a empatia é saber enxergar a alma do outro. Então, a gente sempre olha por fora, né? Mas está bem, está sorrindo, ou está triste, o problema é dele. Mas, então, essa empatia, ela vai mais além, é enxergar a alma do outro sem julgar nada do que está ali. Né? É respeitar o espaço e o tempo de cada um, é compreender que as dores pesam de jeitos diferentes dentro de cada pessoa, que nem sempre o que é fácil para você também pode ser para o outro. Então, a gente, né, então, assim, a gente diz, mas a dor dele, né, é pouco. E a gente vê muito, né, as pessoas dizerem, quando alguém vai se queixar, e a gente não tem habilidade de escutar, ou paciência, a gente diz, é porque a pessoa vai se queixar e diz, mas olha, a minha dor é muito, cara. Mas eu estou dentro de casa há 10 meses, né? Aí eu estou lá passando, aí a pessoa descobre aquele montão de lamentações, né? E às vezes o outro estava ali, né, para falar, para desabafar, para se melhorar, e a gente para aprender com a dor do outro, e o egoísmo faz com que a gente não tenha tempo, não tenha essa empatia para escutar, né? Porque aquilo que é para ti leve, para mim pode ser muito dolorido, e a gente mede a dor do outro pela nossa, né? Não, aquilo ali é pouca coisa. Perdeu o emprego, mas arruma outro em seguida. Perdeu o emprego, mas agora ele vai aprender a fazer outras coisas para se virar. Então, a gente sempre tem um pretexto, né, para que a gente não se envolva emocionalmente, psicologicamente, com a dor do outro, que seria, na verdade, uma oportunidade da gente aprender com a dor do outro e nos melhorarmos, que é para isso que nós estamos aqui. Né? Então, hoje a pandemia chegou assim para todos iguais, né? Então, mas muitas pessoas ainda estão vivendo como que fosse apenas, para mim não faz mal, para mim não, né? Para mim vai ser fácil, e não é porque a gente não é só o desencarne, por exemplo, a dor do desencarne quando o familiar perde, a gente não perde, né? Porque eles não são nossos. Então, não é só o desencarne, porque, na verdade, o desencarne, para nós, espírito, é natural. A gente conhece a imortalidade da alma, né? A gente sabe que a ausência vai fazer falta, que a gente vai sentir saudades, mas só da gente saber que está vivo em outro plano, talvez melhor do que esse, nós já estamos, né? Nós já nos contentamos, ficamos felizes, vibramos para que esteja realmente bem. Mas a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, não pensam assim. Morreu, terminou. Se está tão ruim aqui, se eu morrer, melhor, porque aí eu já saio desse sofrimento. Então, nós precisamos muito aprender. E eu penso assim que não é agora ainda que nós vamos despertar as nossas consciências. Porque só sofrer não adianta, não vai adiantar. Nós precisamos entender por que sofremos. Então, nós temos que entender por que está acontecendo tudo isso. O que eu tenho que fazer para sair dessa situação? Né? E nós sabemos que a mudança, nós precisamos mudar os nossos pensamentos, nós precisamos mudar os conceitos, nós precisamos mudar os nossos sentimentos, né? Exercitar o sentimento de amor,
Nós sabemos que o amor é muito difícil de colocarmos em prática, porque a lei maior, a lei de Deus maior, que resume todas as outras leis, então não é fácil, mas só no momento que nós nos colocarmos no lugar do outro, em procurarmos entender a dor do outro sem julgamento, nós já estamos caminhando para o amor. Então, a visão espírita como podemos vencer as nossas imperfeições, né? Então, se a gente está passando por essa pandemia, por essas dificuldades imensas, que aparentemente não são, mas é muito, muito séria, então nós precisamos vencer as nossas imperfeições. Então, ao invés de nós brigarmos com elas, por exemplo, com orgulho, com egoísmo, devemos estimular as virtudes. Nós não podemos dizer, eu sou orgulhosa, eu sou muito orgulhosa, eu sou muito egoísta, eu quero só para mim, eu só penso no meu bem-estar, e só isso não basta, nós precisamos mudar, por exemplo, eu sou orgulhosa, eu preciso trabalhar a humildade, eu sou egoísta, eu preciso trabalhar o auxílio ao próximo. Se eu não quero dar 1 quilo de alimento, mas que eu faça uma prece, que eu tenha uma palavra fraterna, que eu tenha um pensamento fraterno, porque a gente não tem ideia do mal que faz as nossas vibrações. Às vezes tu está conversando com uma pessoa e ela não ter as coisas que ela te diz até que são significativas, mas as vibrações que são carregadas dessas palavras pode fazer um mal terrível que a gente não tem nem ideia. Então nós temos que nos autoconhecer e mudar esse sentimento egoísta, orgulhoso, por essa afabilidade, por essa doçura, por essa humildade que Jesus nos ensinou desde o nascimento, né? Então, devemos estimular a empatia em nós mesmos, pouco a pouco, sempre seguindo as nossas possibilidades. Então, nós precisamos primeiro, tudo que nós formos fazer, nós precisamos trabalhar primeiro em nós, porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, nós precisamos trabalhar em nós, adquirir, pelo menos, uma pequena quantidade, não precisamos atingir já o objetivo total, para que a gente possa ir entendendo e se colocando no lugar do outro. Então, nos diz que é sempre bom lembrar que existe um mundo inteiro dentro de cada um. Então, cada um de nós tem um mundo inteiro. Por quê? Porque nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós já reencarnamos várias vezes, de várias maneiras. Homens, mulheres, já fomos crianças, passamos pela infância, pela adolescência, pela juventude, pela idade madura. Então, nós temos um mundo inteiro dentro de nós, de experiências vividas no passado, que nós trazemos dentro de nós. Então, nós temos que lembrar que dentro de cada um de nós existe um mundo inteiro. E tocar esse solo sagrado é um ato de responsabilidade. Nós não podemos querer adentrar o mundo do outro através de uma conversa fraterna sem respeito pelas vivências, pelas experiências, a maioria delas dolorosas. Nós já ouvimos falar dos benfeitores espirituais que nós estamos vivendo a melhor reencarnação, porque nós estamos, a ciência evoluindo, nós estamos na frente de um computador, nós temos um celular da última geração, nós temos a facilidade de nos locomover de um lado para outro, nós podemos embarcar num avião e atravessar o Brasil, então a gente tem bastante facilidades agora, mas a gente tem que ter muita responsabilidade, quando nós adentramos a intimidade das pessoas numa conversa fraterna para respeitar essas vivências passadas que nós tivemos. E, com certeza, todas foram muito dolorosas. Nós prejudicamos muito e fomos prejudicados da mesma forma. Então, é por isso que nós estamos vivendo um momento de tanto egoísmo, em que nós não nos reconhecemos como irmãos. Está tão difícil exercer a fraternidade, porque nessas vidas de idas e vindas, nós nos reencontramos, nós convivemos juntos, nós nos degladiamos, nós nos ferimos, nós nos machucamos, e hoje estamos aqui, pela bênção divina, para nos reconciliarmos uns com os outros. Então, que sejamos seres humanos, mais gentis, mais generosos e mais amorosos. Então, nós sejamos mais gentis. E está no Evangelho a afabilidade e a doçura. Nós precisamos ser mais afáveis com as pessoas.
nós precisamos ser mais dóceis com as pessoas. E, às vezes, nós somos muito rígidos, né? Nós somos muito rígidos, nós somos muito grosseiros, muitas vezes, com as criaturas, né? Nós não temos aquela delicadeza para falar, e escutar o que nós estamos falando, sem agredir, sem machucar, né? Compreender o outro, né? E, às vezes, nós nos colocamos para fora aquelas nossas amarguras, né? Principalmente quando somos contrariados, né? E esquecemos de escutar com mais amorosidade. Então, dando continuidade, podia estar perto do final, né? Então, para depois tu concluir. Então, quando a sua sinceridade for capaz de baixar uma autoestima, cale-se. Quando a sua opinião for capaz de desmotivar alguém, cale-se. Quando a sua crítica construtiva for capaz de diminuir alguém, cale-se. Verdade sem empatia são apenas conveniências emocionais para satisfazer o seu egocentrismo. Então, a gente ouve as pessoas dizer assim, eu sou uma pessoa extremamente sincera. Quando eu tenho que falar uma coisa, eu chego e eu falo. Não mando dizer, né? E a gente já teria que ter mudado esses pensamentos, né? A gente não tem o direito de fazer isso com as pessoas. Não tem o direito nenhum de ser agressivos, de ser maus, né? Então, nós tínhamos que exercer, na verdade, a afabilidade e a doçura. Porque nem sempre a minha verdade é a tua verdade, né? Nem sempre a tua opinião. E a gente está aprendendo agora, nesses dias, respeitar a opinião das pessoas. Mesmo que a gente não concorde, né? Mas a gente tem que aceitar. A gente não pode mudar as pessoas, mas aprender com as diferenças. Exato. E a empatia, né, TT, parece que, por exemplo, para aquela pessoa que vai ser empática, digamos assim, com a outra, parece que aqui não tem tanta importância, mas para outra pessoa, né? Quando eu tenho a empatia de me colocar no lugar da outra pessoa, para outra pessoa, né? Que ela, por exemplo, está num momento de conflito. Vamos pegar o exemplo aqui do casal, do marido e da mulher, né? No momento que um tem a empatia de se colocar no lugar do outro, né, e até mesmo dele se calar, né, dele ser tolerante naquele momento, né, e não responder a uma resposta mais ríspida, né, ou não iniciar um conflito, só ali, né, a gente já está vendo o papel, a importância, né, da empatia, né, o quanto vai ser importante naquele momento ali, porque muitas vezes vai evitar uma discussão, né, um desgaste, um conflito, uma briga que até mesmo pode acabar em agressão, né? Então aí é o momento que um tem a empatia de se colocar no lugar do outro. Olha, eu sei que ela está enfrentando dificuldade no trabalho, que ela teve um momento difícil, né? Que ela está tendo conflitos lá dentro, a situação, né, não está fácil, né? Eu sei que ela está enfrentando outros problemas também, então é natural, né? Esse estresse muitas vezes, essa resposta de uma forma mais ríspida é natural diante da situação que ela está vivenciando, né? Então, o momento que eu conseguir me calar, ser tolerante, né, ser mais paciente, e eu estiver evitando, por exemplo, um conflito, uma discussão, né, só ali a gente já consegue ver o quanto a empatia ajuda, né, naquela situação, naquele momento ali que a gente conseguiu se colocar no lugar do outro, realmente. Mas, TT, o nosso tempo... Na verdade, por exemplo, seria o correto a gente, naquele momento da discussão que a pessoa agrediu, estava desarmonizado, a gente silenciar, deixar passar. E procurar um momento certo de falar. As pessoas têm a mania, algumas pessoas têm a mania assim, de já responder ou já resolver, ou às vezes até num momento impróprio ir lá e tirar satisfação, tirar, né, pratos limpos, como se diz, né? Então, o correto é a gente deixar passar, né? A pessoa falou, né, ou agrediu, né, ou qualquer situação desconfortável, tu deixa passar, aguarda um momento, às vezes até tu não ia falar, deixou passar, passou um dia, 2 dias, tá lá tomando um chimarrão, ou estão almoçando, ou estão tomando um café, e de repente surge uma oportunidade, aí a gente entra e fala, olha, aquele momento assim, te lembra, né? Tu falaste isso, assim, tu prestou atenção no que tu me disseste, aquele momento, uma conversa é
muito significante. Além de mostrar que nós já estamos melhores, para nós mesmos, mostrar que nós já estamos melhores, já conseguimos silenciar uma ofensa, algo que a gente não gostou, que às vezes nos deixou angustiado, mas aquele momento que tu fala com tranquilidade, com harmonia, com paz, ela também transmite paz para nós, porque a gente conseguiu vencer aquela irritação, aquela animalidade que a gente ainda carrega dentro de nós. Então, nos diz aqui, né, colocar-se no lugar do outro talvez ainda seja a maneira mais eficaz para evitar guerras e viver em paz. Né? O mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas perguntassem com mais frequência, e se fosse comigo? Uma palavra gentil pode mudar o dia inteiro de alguém, e é verdade, né? Uma palavra gentil, um sorriso muda o dia da gente. Assim como uma palavra grosseira, né? Uma grosseria, um mal-entendido, estraga o dia da gente, às vezes, né? E às vezes a gente diz, mas eu não estava, o que a pessoa me disse não foi tão grave, nem eu falei antes, mas às vezes o sentimento que ela transmite, né? Estava tão pesado, tão carregado, que faz um mal enorme para nós. Então, aqui para encerrar, mas depois eu deixo a palavra para te encerrar, só para encerrar minha fala aqui, é sobre empatia. Como poderia ser eu ser caridoso, amoroso ou bondoso com o meu próximo, sem colocar-me no seu lugar? Sem ver o mundo com os seus olhos e sem andar com os seus sapatos? Uma pergunta, é a resposta. Quando todos souberem praticar a empatia, quando todos a tiverem internalizada em seus corações, a caridade se ampliará com uma potência inimaginável. O amor unirá a todos os corações da humanidade, e a bondade será o verdadeiro estilo de vida de todos os integrantes da sociedade. Está na obra Semeadores de Virtudes. Então, o dia que a empatia fizer parte das nossas vidas, nós, com certeza, seremos uma humanidade mais amorosa, mais verdadeira, mais cristã. Isso. Era isso. Exatamente. Então, acho que talvez a gente nunca precisou tanto colocar em prática, né, ou exercitar a nossa empatia como a gente está tendo a oportunidade nos dias de hoje, né? Acho que é bem isso aí mesmo. TT, o nosso tempo está encerrando, uma pena, né? Bom, se a gente tivesse um tempo maior ainda para a gente ficar, né, batendo esse papo, conversando, né, e podendo ouvir os teus esclarecimentos, né, que tu nos trouxe na noite de hoje, mas o nosso tempo tá encerrando, e nós temos que te agradecer, TT, pela tua disposição, pela tua paciência, né, de encontrar um tempinho para nos trazer os teus esclarecimentos, né, nos esclarecer a respeito da empatia, né, que com certeza, né, nos trouxe muitas reflexões que vamos nos ajudarem muito, né, principalmente diante da situação atual. Muito obrigado, TT, pela... Eu que agradeço pela oportunidade, pela tua ajuda, né, de fazer a gente vencer essas dificuldades eletrônicas e trabalhar sempre para Jesus. É sempre uma bênção divina para nós. Auxiliar os nossos irmãos em termos de humanidade é uma bênção enorme para nós. E esperamos, assim, melhorar, porque como nós estamos iniciando, a gente ainda não está bem assim, né? Mas eu tenho aquela alegria, essa esperança de que dias melhores virão e que nós aqui mais uns meses, 2 meses, nós estejamos melhores e o nosso bate-papo flua mais, né? Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Ótimo, então. Então a gente vai se despedindo, vai ficando por aqui, pessoal. Desejamos a todos uma boa noite, né? Que todos recebam as boas energias do plano espiritual, que tenhamos um excelente restante de semana, e se Deus quiser, a semana que vem, na próxima terça-feira, nós nos encontramos aqui de novo, na terça-feira, às 19 horas, para mais uma roda de conversa. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite.